Alô, minha turminha do primeiro ano, 1001, bom dia, saudade. A prova, e aí? Tranquilo? Cansativa, mas estava fácil, né? Questões discursivas, sobre movimento. Acho que a prova estava tranquila. Boa sorte. Essa semana eu corrijo e coloco a nota para vocês lá no site, tá bom? Bom, essa semana, dando continuidade, vamos falar do capítulo 10, Impulso de uma força e quantidade de movimento. Na semana que vem, falaremos sobre choques e colisões e também terá a nossa P2 que eu vou fazer na próxima videoaula, um comentário sobre a prova de vocês, tá bom? Vamos falar então impulso de uma força. Vamos entender o que é impulso. Impulso, na realidade, é uma força que eu aplico durante um determinado tempo. Então, impulso é uma força, como um exemplo, eu pego uma cadeira e vou empurrar esta cadeira. Então, quando eu aplico uma força para empurrar, essa força durante um determinado tempo que eu estou aplicando essa força, é o que eu virei a chamar de impulso. Tranquilo? Então, impulso é a força que eu aplico durante um determinado tempo. Isso é que é chamado impulso de uma força. Tá? Quantidade de movimento, como o próprio nome diz, quantidade de movimento é a quantidade que esse cara vai se movimentar. Ele tem um movimento num determinado instante, tem um outro movimento num determinado instante depois. Então eu quero saber a quantidade que esse cara se movimentou. E essa quantidade será dado pelo produto da massa desse cara vezes a velocidade que ele se encontra. Então a quantidade de movimento é dado pelo produto da massa pela velocidade. Tá ok? Show de bola? Bem fácil, né? Então, impulso é a força que eu aplico durante um determinado tempo. A quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade, tá? Então aqui eu tenho o valor da quantidade de movimento, conforme eu já vi, é dado pelo produto da massa pela velocidade. A direção é a mesma da velocidade e o sentido o mesmo da velocidade. Já que é uma força, uma grandeza, ela tem que ter modo, direção e sentido. Ok? Teorema do impulso tem a ver com a quantidade de movimento, porque se um cara está aqui e ele se movimenta, vem parar aqui, significa que ele sofreu um impulso para ele se movimentar. Então, o teorema do impulso nada mais é do que a variação da quantidade de movimento. Ele está um movimento aqui, porque se ele não for variado, o movimento que ele está aqui vai ser sempre constante. Se a velocidade é constante, o movimento será constante. Então, a quantidade de movimento é a mesma durante todo o tempo. Se houve variação na quantidade de movimento, é porque houve variação na velocidade. Se houve variação na velocidade, é porque houve variação no impulso, que é quem vai alterar a velocidade. Já que impulso é força, força é aceleração sobre a massa. E a aceleração é quem altera a velocidade. Então, o teorema do impulso nada mais é do que a variação da quantidade de movimento. Tá legal? Bom, princípio da conservação da quantidade de movimento. Em um sistema isolado de força externa, a quantidade de movimento total do sistema se conserva, ou seja, a quantidade de movimentos antes sempre é igual à quantidade de movimento depois. Mas o que é um sistema isolado? É aquele que não atua forças externas. O que é uma força externa? Por exemplo, uma força de atrito é uma força externa. Tá? Mas o sistema isolado, tá? É quando eu tiver essas forças atuando sobre esse sistema e nenhuma delas vai ser alterada por esse sistema. Ok? Então a quantidade de movimento vai se conservar. Se ela se conserva, então a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Tá legal? Show de bola? Então assim, sendo a grandeza vetorial impulso determinada pela variação da quantidade de movimento, certo? Significa então que eu falei a quantidade de movimento antes
tem que ser igual à quantidade de movimento depois, já que o impulso será zero. Se não houve variação da quantidade de movimento, o impulso será zero. Se o impulso será zero, então elas têm que ser iguais. Exercício resolvido. Sobre um carro de massa 4 que estava inicialmente em repouso, passou a atuar uma força cujo modelo é de 24 newtons. Determine o módulo da velocidade adquirida após 10 segundos do movimento. Eu sei que impulso é a variação da quantidade de movimento. E sei que, como esse cara não sofreu variação da quantidade de movimento, vamos então que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Fazendo isso, então, eu sei que a quantidade de movimento antes, eu sei que vai ser quem? F vezes ΔT, que é a força, massa vezes aceleração, para dar 24 durante 10 segundos. 24 durante 10 segundos, 24 vai dar 240. Depois é a massa vezes a velocidade. A velocidade é quem eu quero descobrir. Então, massa vezes 4. 240 dividido por 4 será igual a 60. Viu como é que é tranquilaço? Já que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois, certo? E esse cara, lembrando a dica, quando ele fala que esse cara está inicialmente em repouso, significa que se a quantidade de movimento inicial dele é zero, tá? Não pode esquecer disso. Show de bola? Bom, o exercício 2. Dois patinadores inicialmente em repouso, ou seja, a quantidade de movimento zero, um de 36 kg, outro de 48 kg, empurram mutuamente para trás. O patinador de 48 kg sai com velocidade de 18 km por hora. Desprezando o atrito, determine em km por hora a velocidade com que o patinador de 36 kg se desloca. Olha só, quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Se eles estão em repouso, a quantidade de movimento inicial será zero. Agora, depois, eu tenho o quê? O de 46 kg com uma velocidade, o de 48 kg com uma velocidade, de 36 kg com outra velocidade. Então, vai ser quem? Ó, o primeiro, 36 kg com uma velocidade que eu não sei qual é. Tá aqui, ó, 36 kg com uma velocidade que eu não sei qual é. O outro de 48 kg, certo? Com uma velocidade de 18. Ok? Show de bola? Bem, aqui, ó, eu posso calcular em km por hora ou eu posso calcular em metros por segundo. Não tem problema nenhum. Tá? Eu posso, ao exemplo de vocês, eles vão calcular em metros por segundo, mas eu posso fazer em 18 km por hora, já que eu estou com a massa em quilograma. Tá ok? Como ele quer a velocidade em quilograma, então 48 vezes 18, aí o que vai acontecer aqui, ó? 36 dividido por 18 vai dar 2, 48 dividido por 2, 24 km por hora. O exemplo do livro de vocês fez em metros por segundo, mas não há necessidade porque ele dá a velocidade em km por hora e quer o cálculo em km por hora. Se ele pede em metros por segundo, aí sim eu teria que fazer aquela conversão de dividir por 3,6. Ok? Show de bola? Então, ó, 36 vezes a velocidade, 48 vezes 18. Ele botou 5 aqui porque ele fez a conversão, mas não há necessidade. Quando eu passo 18 para cá, vai dar 36 por 18, eu simplifico, vai dar 2 do lado de cá. 2 vezes V igual a 48, V igual a 48 dividido por 2, que será igual a 24. Então, ó, beijão, impulso e quantidade de movimento, bem tranquilo, tranquilaço mesmo. Vocês vão fazer os exercícios e vão ver que todos eles é quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Dica apenas na hora de entender se o movimento inicial, se ele tinha uma velocidade inicial ou se ele não tinha.
Se ele tinha uma velocidade inicial, ele tem uma quantidade de movimento inicial. Se a velocidade é zero, então ele está em repouso, então ele não tinha uma quantidade de movimento inicial. Tá ok, ó? Beijão, a saudade é muito grande. Um abraço.